Olá, ouvintes, espectadores, estamos aqui ao vivo com mais um programa Papo de Negócios e Franquia, aqui na Estação Isso, a nova parada na internet. Hoje estamos com o Aziz e o Bruno da SCAP e o tema do programa vai ser Curadoria de Educação e Novos Modelos de Ensino. Bom, primeiro vamos começar com os nossos convidados se apresentando, por favor. Bom, vou começar então. Boa tarde, Felipe Wagner, ouvintes, obrigado pelo convite. Meu nome é Bruno, eu trabalho com educação aí há quase 10 anos. Sou de família empreendedora, né? Minha mãe na verdade comprou o Centro Britânico, que é uma rede de franquias que eu atuo já há algum tempo também. Então estou ligado com educação há quase 10 anos, com modelo de franquia, então já vivi um pouquinho de cada coisa, já tive produtora, sempre buscando empreender coisas que façam sentido e sejam relevantes de fato, né, na minha vida. E a SCAP, a gente está juntos aí há mais ou menos 2 anos, né, num trabalho intenso de remodelar a educação, de enxergar a educação sob uma nova ótica. E estamos aqui para explicar um pouquinho mais, né, sobre o projeto e deixar o Aziz se apresentar aqui para a gente começar a entrar. Vamos lá, Aziz. Legal, bom, muito prazer, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Aziz, eu sou empreendedor antes de tirar a carteira de trabalho. Faz 9 anos que eu empreendo, uma empresa focada em ajudar empreendedores que querem criar negócios com relevância. Então, desde empresas familiares até pessoas que estão nascendo, ou seja, criando um negócio a partir de uma oportunidade ou por uma necessidade. E há 2 anos para cá a educação cruzou nossas vidas, nasceu quase como se fosse um cliente, precisando de uma ajuda, e o processo foi evoluindo e ele evoluiu para um negócio junto que é a SCAP, que veio para repensar a forma como a educação se conecta diretamente com negócios e vice-versa, né? Então, hoje a SCAP é um dos principais desafios meus, pessoais, porque eu questionei durante muito tempo na minha vida o modelo tradicional de educação. Acho que todo mundo questionou, né, quando estava sendo educado. O desafio que a gente não questionava na sala de aula, né? A gente questionava em casa com os amigos e tal, mas é como a educação, de uma forma diferente, ela pode ser premissa porque a gente fala de negócios hoje, né? Ainda existe uma distância muito grande da teoria e da prática, então é como a gente consegue cruzar esses mundos, né? Então... Perfeito, então já que abrimos falando da SCAP, vamos lá. O que é a SCAP? O que vocês se propõem a fazer? Como vocês estão alcançando esses objetivos? Tá, vamos começar do começo. Por uma questão de princípio. Por uma questão de princípios. Bom, a SCAP ela nasceu em um processo de mais ou menos 2 anos atrás, né? Uma empresa de educação na época procurou o Aziz e a DZN, né? O Aziz, a Deia, a DZN, para repensar um modelo de intermediação de intercâmbios para Higher Education na Austrália. E eles me convidaram, e foi talvez um dos melhores convites que eu recebi na vida, para participar como uma pessoa que vive educação e modelos de rede, né, por conta das franquias. E a gente começou a mergulhar nesse universo e começou a entender, a gente já tinha isso, eu também, né, como o Aziz falou, eu também sempre tive bastante resistência ao modelo tradicional de educação. Né, nunca me dei muito bem na escola do formato que as pessoas queriam que eu aprendesse, né? Eu não conseguia decorar daquele jeito que os professores necessariamente que a escola gostariam. Hoje é basicamente decoreba, Sim. né? Você decora aquele assunto porque parece que você está condicionado a ir lá só para fazer uma prova e bem na prova e se livrar disso, tirar uma nota boa. Mas você não aprende realmente, não retém conhecimento. E fora que muitas vezes aquelas matérias não tem nada a ver nem com o que você quer fazer, com a tua carreira, muito menos com o teu perfil pessoal, né? É uma grade curricular standard que foi inventada por alguém e você é submetido àquela grade. Perfeito. E aí a gente não fala da faculdade, que na verdade a faculdade ensina a criar gestores, né? Você tem esse outro dilema também, não só da escola, mas da própria faculdade. Na realidade, quem lucra muito com isso é o bar da esquina, né? Porque aí o pessoal começa a faltar na aula para tomar cervejinha. Perfeitamente. Exatamente. E aí a gente, quando a gente começou a mergulhar nesse universo, a gente começou a perceber isso, né? Que sempre a ótica da educação, ela tá voltada muito mais para a instituição do que para o aluno em si. Então, ele vai fazer um Higher Education, vai gastar $100 mil, vai gastar 2 anos da vida dele para ter 30 matérias, 28 que não fazem o menor sentido, que não é o que ele está buscando, e 2 que realmente vêm de encontro ao que ele está querendo.
aquela escola vai ensinar todos do mesmo jeito, no mesmo tempo, então respeita muito pouco a individualidade de cada um. E no final é aquela técnica do espaguete, né? Você joga na parede, vai colar alguns e um monte vão cair. Então a gente começou a criticar e a repensar muito esse modelo, mas como fazer alguma coisa realmente diferente, porque eu acho que hoje está muito em alta criticar o modelo educacional tradicional. Todo mundo critica, todo mundo sabe que escolas do século XIX, com professores do século XX, alunos do século... Todo mundo tem o discurso na ponta da língua, mas propor mudança... Exatamente, pouca coisa é feita. O que a gente vê que é feito? Em vez de dar aula de matemática, vamos dar aula de futurismo. Em vez de dar aula com esse nome, vamos dar aula com esse nome. Então, os cursos eles começam a ser muito mais sexys. Nossa, que legal, eu sou da escola tal, e o cara é mais disruptivo, mas no fundo o formato é exatamente o mesmo. Ele vai ter aula de futurismo com várias pessoas, do mesmo jeito, com a mesma carga horária, com o mesmo conteúdo e com pouca coisa prática. Então a gente começou a criticar muito esse modelo, né, e entender como que a gente poderia fazer isso diferente. E nada melhor do que começar a prototipar uma série de ideias que a gente teve ao longo desse processo para realmente ver se o que a gente acreditava ser ali, talvez uma das saídas, realmente era. E a gente começou a se enxergar como um curador de educação. Que é o que? Era muito bacana você pensar num cara que eventualmente ia para a Austrália e falar, puxa, esse cara ele é desenhista. E eu sei que vai ter um workshop com o desenhista mais ferrado do mundo ali na Nova Guiné, o cara tá do lado, vamos mandar esse cara para lá? Por que ele vai para essa universidade que não vai trazer isso para ele? Então a gente começou a pensar nesse modelo de garimpo mesmo, né? De ver sob a ótica do aluno, daquela pessoa que estava indo para fora, e falar como é que eu consigo dar a melhor experiência possível para ele, e não que ele tenha só os conteúdos, que daí vai ter um monte de conteúdo legal pra caramba, daqui a um ano ele esqueceu. É uma curadoria, não é um simples coaching, né? Não. Tá. Então como que ele consegue efetivamente ter acesso a essas coisas que ele provavelmente no Google ele não vai achar, nas instituições ele não vai achar, e aí precisa de um trabalho de garimpo mesmo, para que você encontre essas coisas, e como que a gente faz com que ele realmente aplique aquilo no dia a dia, mas o aplicar não é o... que às vezes as escolas também têm trazido isso, né? Não, olha, então, mas aqui agora o negócio tem vida real também. No último ano você vai fazer uma modografia de uma empresa real, mas, não é real. Não é real. No fundo. Então, como fazer com que ele aplique aquilo numa coisa que realmente faça sentido para ele? Então, se o cara, sei lá, é o desenhista, vamos fazer coisas que tenham a ver com esse universo dele. Que às vezes não é diretamente o desenho, mas alguma coisa que vai influenciar para que ele consiga ter aquela habilidade, para que ele desenvolva alguma coisa nesse sentido. E aí a gente começou a trazer esse modelo da curadoria de educação. A gente fez um protótipo, que eu acho que foi bastante importante, né, na época. A gente pegou um cara que trabalha numa grande empresa do Vale do Silício. De que ramo a empresa? De busca. Hoje em dia de tudo, na de verdade. Tudo, empresa de tudo. E a gente percebeu nesse processo que ele falou, cara, eu tenho oportunidade de crescer aqui na empresa e eu vou fazer um MBA. A gente falou, cara, mas um MBA, será que vai fazer sentido? O que você está querendo com o MBA? Minha parte tem MBA, eu preciso do MBA. E aí ele tinha uma proximidade muito grande com o chefe dele, e a gente falou, cara, dá para conversar com o seu chefe e entender o que efetivamente você precisa melhorar para conseguir galgar essas posições e tal. E aí o chefe dele veio com a gente com o seguinte cenário, ele precisa melhorar a oratória, ele precisa melhorar a liderança, decision making, uma série de coisas que o MBA não ia necessariamente resolver. A gente até foi lá e falou, né, vocês conseguem resolver isso aqui? Oratória, vai ter um trabalho aí que um dia ele vai apresentar. Mas ele pode ser o cara que vai mudar o slide? Pode. Mas aí é responsabilidade, aí vem aquele discurso todo de jogar pro aluno. Esse processo que também tem a responsabilidade, mas que tem que ser dividida, né? Então a gente criou um primeiro processo de curadoria falando, tá bom, então ele precisa melhorar a oratória. Será que ele realmente quer ser um bom orador? Será que ele se sente bem fazendo isso? Ou será que ele vai se forçar para, teoricamente, ter uma posição, um status maior, fazer um negócio que ele odeia? E talvez seja o melhor ele não ser promovido ou talvez ir para uma outra função, né? Que aí explora melhor os talentos dele. Exatamente. Então a gente mapeou uma instituição em Nova York, que é uma das melhores instituições de oratória, só que não adiantava ele só fazer o curso, né, novamente. Então, beleza, você vai fazer esse curso de oratória, a gente também conversou com outra empresa grande dos Estados Unidos, que trabalha mais com gadgets e que são super conhecidos como a empresa que faz apresentações fantásticas.
A gente falou com os caras, falando, meu, vocês sentariam 4 horas para conversar com ele e explicar como que é o processo de vocês, de fazer uma apresentação, como você pensa na audiência, como que você monta os seus slides, como que você vê se as pessoas... Não tem problema. Então ele foi para lá, conversou com os caras, e quando ele voltou, nas nossas empresas a gente fez ele de fato aplicar. Então você vai vir no Centro Britânico e você vai dar uma palestra sobre o tema aí que você trabalha, para o cara que tem 60 anos e que acha que isso que você trabalha é o mal da sociedade, e o cara que tem 20 que talvez conheça mais do que você está falando. Então como é que você vai sair nesse processo? Então várias coisas foram feitas nesse sentido, e uma coisa que foi muito importante, uma das coisas que ele sempre falava era assim, ó, assim que eu terminar o MBA, eu vou fazer um curso de música, porque é meu sonho. Nossa, eu quero tocar guitarra, eu quero... Aí, por Então quê? ele tinha seguido aquela vida de empresário, de colarinho branco, mas ele queria, ele estava em exatos, mas queria ir para humanas. E o modelo, como que é o modelo, né? Ele vai fazer o MBA, aí depois ele vai precisar do mestrado, aí depois ele precisa do doutorado, aí ele precisa do não acaba nunca. Ele nunca vai se sentir pronto para nada. Então uma coisa que eu ia perguntar para o Aziz é isso. Na realidade, como é que a gente muda a vida de uma pessoa? Porque muitas vezes a pessoa ela está estruturada financeiramente, ele é um diretor, ele tem lá a mordomia da empresa, né? Tem benefícios, escola para as crianças, não sei o quê, e de repente ele precisa se reachar, se reinventar nesse universo. Então, como lidar com esse conflito? O desafio é que a gente segue muito ainda os modelos mentais mais antigos, que é o que o nosso pai falou que era certo, que o vô falou para ele. A gente ainda acredita que a fórmula de sucesso é estuda pra caramba, trabalha pra caramba e depois você vai curtir. Isso existe uma grande distorção na vida, porque você pode misturar essas 3 coisas, na verdade. Agora a gente está começando a cruzar o prazer, mas a educação ainda não cruzou ainda, efetivamente, como uma terceira força que vai oxigenar tanto o prazer quanto o trabalho. E tem um grande desafio, como a gente é um momento, uma geração mais ansiosa, que o tempo é o principal recurso ativo, a gente nunca dá tempo para escolher essas coisas com carinho. Então a gente sempre vai no Google, ou vai nas referências, né? Vai nos labels que a gente fala, nos rótulos, nas faculdades mais famosas, o que sai na revista, o que o meu amigo falou que é bom, mas a gente não vai investigar. Tanto é que quando uma pessoa vai buscar um curso para estudar fora, em vez de ela escolher o curso, ela escolhe primeiro o país, depois a faculdade, ela nem entra para ver o que vai ser passado lá dentro, se aquilo se conecta efetivamente comigo. Então, um grande desafio é que as pessoas, como não valorizam o principal ativo, o tempo, ainda mais na educação, elas também não querem investir tanto, né? Porque eu não vejo o valor. Como eu não me aprofundo naquilo, eu vou garantir no médio ali, no que todo mundo está indo. E se não for tão legal, tudo bem. Pelo menos eu atualizo meu LinkedIn no final, que pelo menos está valendo. E passei um tempo num cara, país bacana. E no fundo eu acabo trabalhando num lugar que eu não gosto. Mas eu tenho um final de semana que tenta ser uma válvula de escape, mas também não sofre o desgaste numa cidade grande. As relações estão mais gastadas, as empresas não estão mais gerando os resultados que elas precisavam gerar. O ambiente está cada vez pior. O empreender ainda é muito distante, né? A gente vê às vezes, por exemplo, no Brasil, o boom que está tendo de franquia agora, talvez são pessoas que elas veem uma projeção, uma vontade de empreender, mas ainda não me sinto pronto, então eu vou em algo mais seguro. E nem só de franquia, tá na moda das startups, Perfeito. né? Todo mundo está tentando abrir uma startup, porque tem até o glamour, né? Eu tô montando minha startup. Assim. E o pior é que vocês não estão nem abrindo, elas estão investindo em que abriu. Isso é um monte de dinheiro, maluco. O cara pega uma ideia que não tem pé nem cabeça, que ainda não existe, que ainda é frágil, e aí ele, para sentir dono e proprietário, ele investe uma merreca e ainda aperta o coitado que inventou para ter que mudar o plano de negócio dele para ganhar, em vez de em 10 anos, o cara tem que ganhar em 6 meses. E aí estraga tudo. Então a gente tá vendo meio um colapso, mas que ele é saudável, porque quando você vive o caos, ele gera minimamente reflexão. Ele gera muitas oportunidades. Você precisa aprender na dor. Então a dor que a gente vive hoje, principalmente no ambiente de negócio, ela promove um questionamento de, ok, será que a minha escola, a minha faculdade que eu fiz é o que eu quero seguir para minha vida? Será que o que eu estou fazendo está gerando impacto em alguém? Será que isso está me deixando feliz e efetivo? Qual o preço que eu estou pagando às vezes para ganhar um salário alto? Né? Isso é outra coisa. Ok, tô rico. Você prefere ganhar bem e não fazer o que ama ou fazer o que ama e ganhar mal? Sempre tem assim. Eu lembro quando eu estava no 3º colegial para prestar vestibular, era a frase repetida, sabe? E todo mundo foi para engenharia porque para ganhar bem. Excludentes, né? Mas é o mundo da disciplina, né? É isso. Ou você é um engenheiro chato, que ganha bem, ou você é o criativo, que fuma maconha e tá lascado. Por que as coisas não podem ser conectadas? Né? Então até o perfil, a figura do empreendedor é o cara que ele precisa para sobreviver, lidar com diferentes vertentes do que ele faz.
Então, e de novo, quem criou a lógica da disciplina são a nossa referência educacional, né? Que para alimentar o mercado você precisa ter pessoas diferentes. Agora, como é que vocês trabalham? Tem duas metodologias, né? A trilha e a jornada. Como é que funciona essa... Ó, o que funciona mais ou menos o seguinte. A gente percebeu que o nosso papel, ele de alguma forma, ele serve para qualquer indivíduo, né? Que hoje pode ser numa transição de carreira, pode ser um momento, um sabático, pode ser inclusive em pessoas que não estão decididas em que faculdade fazer. Então, o nosso trabalho é como a gente amplia o leque de possibilidades e, de novo, uma coisa que é muito importante trazer, a gente não é um curso, a gente não é uma faculdade, a gente não é isso. O que a gente faz é mapear as coisas que fazem sentido para cada indivíduo. Então, é um trabalho bem artesanal. É mapear concorrentes, às vezes, ou professores que estudam em lugares diferentes, como eu cruzo essas coisas para fazer sentido isso para uma pessoa. Então, basicamente, o que a gente faz é o seguinte, ou a gente ativa para uma pessoa que quer contratar, que são as jornadas, são trabalhos individuais, então funciona como se fosse um banco. Em vez de você gastar o dinheiro e guardar num lugar que vai só te dar mais dinheiro, que não tem tanto valor, é como você pega um ativo que você construiu e você usa esse recurso financeiro para investir em você. Ou seja, a gente faz uma gestão do dinheiro dessa pessoa a 4 mãos, a gente não ganha comissionamento das instituições, o nosso trabalho é serviço, isso já é um pouco mais diferente, a educação ela sempre quer ganhar por trás, então eu vou te colocar ali porque eu ganho uma comissão, o nosso trabalho ele é jogo limpo, a gente quer mudar um pouco desse modelo. Sem comissão justamente para você não empurrar alguma coisa que não seja relevante para você. Que é o que acontece muitas vezes em intercâmbio, né? Isso. Eu conheço um país muito legal para você, se joga um país que você tem relação. Exatamente, vai todo mundo para a Austrália. Exatamente. É isso. Então, basicamente, a gente faz o quê? Uma gestão em conjunto de pessoas que têm muito, médio ou não tem tanto dinheiro. Então, a gente faz um trabalho que hoje a educação não é cara. Hoje você tem várias alternativas gratuitas. A gente tem uma relação de intermediação para negociar valores. A gente faz um papel, quem está no centro do nosso processo é o usuário, então essas são as jornadas. E a gente tem um perfil das trilhas, que são basicamente o quê? A gente mapeou que às vezes tem pessoas que estão passando por momentos muito similares. Ou que elas têm uma origem similar, ou elas têm um objetivo similar, e o que a gente faz é criar uma experiência onde elas participem disso juntas. Tá? Então, vou dar um exemplo, por exemplo, de uma jornada, de uma trilha que a gente vai ativar agora, que é um perfil que está sendo cada vez mais procurado pela gente. De novo, a gente tenta mapear o que está vindo de jornada como perfil, estuda um pouco e cria essas plataformas. Mas são, por exemplo, mães que de alguma forma trabalhavam no mercado de trabalho ou empreendiam algo que elas não gostavam tanto. Elas tiveram, graças a... Eu sou pai, então eu sei desse prazer, mas elas tiveram que abrir mão porque a sociedade profissional não te abraça como mãe, então você precisa abrir mão da carreira corporativa ou profissional para cuidar do seu filho. Aí, de certa forma, o seu marido, que tem ainda a figura do pai, o pai ainda é o provedor, ele sustenta o negócio, ele sustenta financeiramente a casa, e ela faz um trabalho fundamental, que é criar essa criança no começo da vida. Mas quando essa criança começa a crescer. E quando ela começa a crescer, ela começa a ter os horários dela e a agenda começa a ficar vazia. E aí? Uma mãe talvez com uma baixa estima, não sabendo o que fazer, como que ela faz para ela voltar para o mercado de trabalho? Como que ela faz para realizar esse outro lado? Ela não sabe nem por onde começar. Ela não vai entrar no Google para achar um curso, que ela fala, que curso que eu faço? Ela não vai necessariamente pedir ajuda, porque a gente não tem uma sociedade ainda que não está acostumada a pedir essa ajuda. Então é um dilema. Retomada não é fácil. Então tem muitas dessas pessoas que se identificam com essa chamada, e aí a partir daí a gente cria um grupo de pessoas similares. Inclusive a gente vai estar abrindo agora uma trilha agora em novembro para esse perfil. É onde a gente desenha algo que elas vão participar de certa forma em conjunto, mas que de certa forma a gente vai olhar dos pontos específicos, que não é o mesmo padrão. Então eu crio como se fosse um jogo, onde elas vão jogar em conjunto, mapeio as instituições, experiências, atividades, workshops, tudo baseado em trabalhar os universos e as necessidades delas, mas sempre olhando cada uma dessas participantes como indivíduos únicos. Então são esses os dois modelos. Jornadas, pessoas querem fazer só para elas, então CEOs executivos acontece bastante muito isso. Mais personalizado. O nível de personalização é difícil de falar, mas é algo onde é só para você. Hoje a gente está com, por exemplo, 2 jornadas. Uma pessoa que está abrindo um restaurante ela vai fazer uma jornada na Ásia, para como eu me absorvo no máximo de cultura, de gastronomia, de conhecimento empreendedor, porque abrir restaurante não é só cozinhar. E, por exemplo, a gente tem um outro perfil de uma pessoa que faz fisioterapia e quer focar no universo do parto. E ela sabe que não é só num curso que ela vai fazer. Então, quando você olha para isso, o mundo... E a gente olhou muito forte quando a gente posicionou a Skype nesse meio do caminho, cara, tem muita coisa muito legal acontecendo. Com certeza. O lado que a gente critica da educação é que ele tá tão fértil de cursos, workshops, pessoas que estão, inclusive, dentro do modelo tradicional. A gente não é contra o modelo tradicional. É como eu junto o que tem de mais legal no tradicional com o que tem de mais legal no emergente, mas que faz sentido para pessoas. É como se fosse, te brincar, um MBA em um mês, sabe? É possível fazer isso com um nível de qualidade e sofisticação
que não necessariamente é caro. Esse é um outro ponto específico. Eu acho que uma outra coisa que é legal que o Aziz trouxe é esse negócio do comissionamento por parte das escolas, das instituições. A gente não só não trabalha com esse tipo de coisa, como geralmente essa verba que essas pessoas têm para fazer os cursos, a gente consegue otimizar. Porque para a instituição é fundamental, as instituições elas estão sedentas também por pessoas que tenham fit com o que elas vão aplicar. Para a instituição deve ser muito frustrante também ele ter uma turma com 30 pessoas que não vão, que faltam, que não se envolvem, porque isso estraga o curso. Às vezes você vai fazer um curso e que a turma está tão desfocada que o negócio não anda. Então, para a instituição, eles enxergam a gente como super parceiros porque a gente traz pessoas que realmente têm um fit. Engajado. Essa pessoa vai aproveitar o máximo desse seu curso. Então, as instituições elas se aproximam e aí elas acabam cedendo uma série de vantagens para esse aluno, né, para esse cliente, para que ele participe daquilo. Então, geralmente, a gente, na nossa primeira experiência com uma trilha, a gente conseguiu otimizar 30%. Então, se ele fosse lá contratar tudo que a gente fez sozinho, ele ia gastar 30% a mais do que ele gastou com a gente. Porque para aquelas instituições, eles queriam aqueles 10 alunos com eles. Então, eu fiquei com uma dúvida aqui. Você estava contando a história do case de vocês com o funcionário lá daquela grande empresa de buscas do Vale do Silício. Qual o final da história? Como terminou a jornada dele? Então, o processo, ele é o que eu estava falando de, por exemplo, essa questão da oratória. O que terminou? Ele conseguiu se empoderar de boa parte das coisas. Como era um protótipo, a gente não ficou em cima para ele fazer todas as atividades, então ele fez aquelas que faziam sentido para ele naquele momento. Só que ele percebeu que várias das coisas que ele viveu não conectavam efetivamente com o mundo dele. Então era poxa, será que eu quero me expor toda semana fazendo uma apresentação na frente de um monte de gente? Cara, isso me tira o sono, isso me faz meu domingo ser Você até consegue se acostumar, mas nunca vai gostar, realmente. Então eu acho que talvez o maior legado que isso deixa para as pessoas que participaram, para ele ou para qualquer outro, é começar a ter senso crítico. Então de chegar e falar, beleza, agora eu vou fazer um curso, mas por que eu vou fazer esse curso? O que esse curso vai me trazer? Faz sentido eu fazer? Será que eu só estou querendo me atualizar? Porque isso... O que eu mais escuto é isso, vou fazer um curso para me atualizar, mas atualizar no quê? Para quê? Quem disse que você precisa de atualização? Né? Sabático. Então, esse é um ponto legal que você tocou, porque na realidade a gente observa, né, e acho que isso é uma coisa importante que vocês estão observando também, é que na realidade você não vai pegar aqueles pontos que a pessoa não é muito talentosa e tentar reverter para virar talento, né? Quer dizer, se a pessoa não é muito boa em cálculo, você não vai fazer dele virar um contador que passa o dia inteiro lá fazendo conta. Então, você vai buscar o talento dele, potencializar o talento e aquilo que ele não tem como talento, deixar quietinho no canto dele, né? A tendência acho que do nosso mercado de trabalho é achatar, né, as pessoas. Então, é isso. O cara ele não é muito bom com planilhas, vai fazer curso de planilha. E aí ele deixa de fazer o que ele realmente é bom para a empresa. E a gente acredita que o colapso que a educação está vivendo, não só a educação, mas a própria economia, ela se deve muito à educação. Porque a educação do jeito que a gente vê hoje, no começo do século, na época do rural, para a indústria, então a gente vai precisar de tantos apertadores de prego, tantos isso, tanto aquilo, e fizeram as matérias para conseguir aquelas pessoas. Passada a Segunda Guerra Mundial, agora precisa especializar, então... Vamos fazer faculdade, vamos fazer pós-graduação. Fazer bomba atômica, né? Só que de cientistas para isso. Essas pessoas, elas são formadas por um nível que elas não são pessoas com high skill e que são diferenciadas no mercado, e elas também não são baratas com pouca habilidade. Aquela pessoa que fica no meio. Ela é no meio. É o gerente. E hoje, se a gente pegar as tecnologias que estão vindo, elas estão vindo para substituir exatamente essas pessoas. Então, é o contabilizei que substitui o contador. É o agendor que tira o gerente de projeto. Então, essas pessoas que têm esse medium skill, que é o que a faculdade forma, que não estão conseguindo mais emprego. E aí, isso pra gente tem muito reflexo em, por exemplo, o Trump ser eleito nos Estados Unidos falando Let's make America great again. Sabe aquele emprego que você tinha há 15 anos? Você vai ter de novo, mas não vai ter. Porque quem está tomando aquele emprego não é o mexicano. Né? Só que essas pessoas do medium skill estão começando a brigar por emprego com quem é low skill. Então, a minha faculdade hoje já não serve para nada. Olha, meu filho fez 3 faculdades e tá... Sim, porque ele... motorista de Uber. Exatamente, porque ele é um cara achatado. Ele é um cara que ele não sabe qual que é a paixão dele, ele não sabe o que ele realmente... Nossa, eu investi nisso aqui... A gente fala muito do pozinho mágico, né?
se eu investir nisso aqui, eu vou voar, sabe? Isso aqui vai me dar um puta de um tesão. Se eu precisar passar 2 anos fazendo isso e ser remunerado, isso aqui faz sentido para mim, né? E não que necessariamente sejam excludentes, mas quanto menos as pessoas conseguem pensar nisso, mais elas vão seguindo esse caminho aí do modelo existente e mais dificuldade elas vão ter lá na frente, de fato. Porque hoje virou uma indústria, né? A certificação, ainda mais agora com a entrada do EAD pesado no ensino superior, Difícil. as pessoas compram o diploma. Que é o label, né? E aí já não é mais um diferencial, né? Então a gente vê muito sobre esse aspecto, né? O mercado corporativo, assim como o educacional, ele faz você nunca se sentir preparado 100% para aquilo. Então você está numa posição hoje, você fala, não, mas eu não consigo, ainda não estou bom para aquilo lá, ainda não estou... Porque isso é conveniente para que as pessoas façam aquela função que tem que fazer naquele momento, né? É um trabalho meio invertido, né? Porque o modelo da instituição tradicional, do ensino, ele tenta te projetar como um padrão de profissional ideal, né? Que é um padrão massificado. O desafio que a gente tenta fazer na SCAP é como você consegue resgatar a sua unicidade. E a sua unicidade, ela tem um valor. Quando o Bruno fala do pozinho mágico, às vezes são coisas que a gente não valoriza tanto, mas que elas são fundamentais para um executivo lidar com uma equipe, né? A gente está falando bastante de empatia, ou seja, são palavrinhas novas que estão vindo para o mundo que elas não necessariamente elas se aprendem numa matéria. Então, e a gente precisa também, às vezes, curar essas dores dessa galera. Esse é outro desafio que a gente passa, que é pegar pessoas que às vezes têm traumas, que têm medos, que têm dores, que tomam remédio, que tem a ver com todo esse modelo, que não é um modelo fácil, né? A gente vive perto, a gente sabe de quais pessoas em volta, mas como que eu pego e abraço essa pessoa com o olho e trago um caminho para ela muito mais baseado na verdade dela, ou seja, como o Bruno falou, nosso papel não é trazer o certo ou o errado. Não existe certo e errado para a SCAP. O que tenta fazer é aumentar o nível de consciência das pessoas em relação ao que ela está vivendo. Ok, vamos experimentar uma experiência, o que a gente pode absorver ali? Como a gente vai usar aquilo? Quais as minhas lições aprendidas naquilo que eu vivi? Que é mais do que o gerente de resultado, é o que eu aprendi ali. Ok, como eu vou experimentar outra? Isso aí, de acordo com o que você estava falando, né? Eu fico uma parte do meu tempo lá nos Estados Unidos, em Miami, lá, e a gente vê isso muito fortemente sendo contestado pela sociedade lá, nesse negócio do tornar a América primeira de novo, né? Na realidade, assim, as escolas, elas massificam o ensino de uma tal maneira, e você vê isso com o público jovem, principalmente adolescente, pessoal aí na faixa de 9, 10 até 15, 16 anos, a quantidade de trabalho de casa é insana, é cavalar. Você vê as crianças dormindo 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, porque tem que fazer homework é muita lição de casa, eles não dão conta. E você vê que estão fazendo lições de casa em cima de trabalhos, de temas, de assuntos que não tem nada a ver nem com a criança, nem com o futuro que ela está querendo para ela. E isso acaba também minando um pouco a vocação da criança. Quer dizer, quando você pergunta o que você vai ser quando crescer, massifica ela, joga no mercado de trabalho, ela vai pegar aquele trabalho de gerente, que é o que está sendo substituído pela máquina. Exatamente. Então você vê a criança na sexta-feira, todo mundo indo para a escola com aquele calhamaço de trabalho embaixo do braço para entregar o professor, e aí você fala, numa classe com 50 alunos, quando que o professor vai ter condição de olhar todos esses trabalhos? Porque na segunda, o que ele faz? Ele te passa outro trabalho cavalar para você entregar na próxima sexta. Então é um troço maluco, né? Mas essa cultura do excesso, ela é muito engraçada, né? Porque é exatamente isso. Hoje em dia, se você pegar 80% das pessoas, você fala como é que tá, nossa, minha vida tá difícil, nossa, eu tô trabalhando que nem eu... Porque parece que para a pessoa ser merecedora de alguma coisa, ela tem que... Ela tem que estar sofrendo. Ela não basta ser competente, ela tem que ser competente e estar sofrendo. E isso daí é mais frustrante ainda, porque é o cara que estuda, que rala, que depois trabalha 14 horas por dia e é mandado embora, e ele não sabe por quê. Yeah. Né? Porque ele está fazendo toda a receita do que falaram que é importante. E agora a gente está vivendo num mundo que está na moda agora o exponencial, né? Então, se você tiver uma empresa, vai abrir uma empresa, ela é exponencial. Como que ela escala? São perguntas que muitas vezes não faz sentido. Só que as pessoas vão enviesando para o mesmo lado. E às vezes ideias muito boas não acontecem porque elas não são exponenciais. Sim, E é a mesma questão agora do sonho grande, né? Nossa, então para você sonhar grande você tem que pensar em milhões. E não necessariamente é esse o foco. O caminho. Então, e tem muitas pessoas que não vão ter vocação para fazer milhares de reais, mas que ela tem uma vocação para fazer um negócio que vai transformar a vida de muita gente. Com certeza. Então, onde que isso está vale realmente a pena lente? também. A sociedade não valoriza porque não dá dinheiro, não vai digitar a economia, mas, pô, às vezes é muito mais importante para as pessoas ali na comunidade. Exatamente. Esse é até o dilema que a gente está passando como modelo, né? Porque nosso modelo, ele ainda, a gente
Falou, vamos desenhar um modelo para longo prazo, médio e longo prazo. Então esse momento, esse ano e o próximo ano são para a gente conseguir mudar a vida de gente de verdade. Não é um peteleco na orelha que nem quando você vai numa palestra. Mas é que a gente consiga mudar comportamento, mapear isso, entende? E aí quando a gente senta com pessoas de negócio, fala, ok, mas como que vocês vão ganhar dinheiro? Qual que é a escala disso? A gente fala, cara, a escala é uma consequência, isso é uma distorção. O formato de negócio, ele deveria aparecer depois de um negócio, de uma coisa muito legal. Quando você faz uma coisa legal que as pessoas se encantam, que tem uma capacidade de transformação, depois é muito mais fácil você achar a forma de ganhar dinheiro. Sim. Então, primeiro você precisa criar isso. Então, como a gente inverteu esse jogo, hoje as pessoas avaliam o negócio com planilha. Não é assim? Eu vou avaliar se o negócio tem potencial com uma planilha. Isso é totalmente incoerente. Né? Então, o que a gente tenta jogar é, ok, vamos olhar as coisas, vamos começar a construir, não um planeta para o ano que vem. Né? Vamos construir coisas que, claro, que se sobrevivam a curto prazo, que precisa sobreviver, mas mais que isso a gente consiga ter uma projeção de médio e longo prazo, né? Então acho que isso é muito Então, a gente tá falando muito aí nessa geração que tá chegando. E para mim, a geração tiozinho da Suquita aí, com 58 anos, o que vocês têm aí de bom para uma pessoa que já está numa segunda etapa, já passou da primeira... Eu conceituo que a primeira etapa da vida até os 50, quando você adquire experiência. De 50 para frente é quando você põe a experiência em prática e tenta virar sabedoria, que não é fácil. Estou com 58, eu estou aprendendo mais do que colocando sabedoria em prática. Mas vamos lá. Como é que a gente lida com uma pessoa que chega nesse estágio de vida aí, meio derrubado, meio capenga, meio frustrado, olha para trás, fez muito, realizou pouco? Às vezes um aposentado, alguém que está saindo do mercado e não sabe o que fazer, aí agora, me aposentei. Fala? Pode. Então vamos lá. Então esse perfil é um perfil que está aparecendo bastante pra gente, mas com diferentes necessidades, né? Você tem pessoas que ficaram durante muito tempo, sei lá, 20, 30, 40 anos, só esperando aquela demissão vir para aquele dinheirinho gordo, para falar agora, teoricamente falando que agora é o momento de ser feliz. E aí ele percebe que passear de navio não é tão legal, e ele fala, o que eu vou fazer agora? Se eu fiquei a minha vida inteira sendo especializado em uma coisa, o que eu posso fazer? Isso não, desculpa o termo, dá um baita medo, né? Para não falar outra coisa. E a pessoa que às vezes ele não teve tempo para nada na vida inteira. De um dia para o outro ele tem todo o tempo do mundo. Não sabe o que fazer. E aí quando você fala educação, o cara fala, pô, a educação é chata. O termo educação, ainda mais pra essa pessoa que estava com educação que era totalmente analógica, que era seguir cartilha, que os professores davam porrada, ou seja, a educação, você fala pra esse cara, pô, agora que eu tô no você quer me colocar numa sala de aula, mas nem. O que acontece é que quando a gente traz a perspectiva da SCAP, que a educação é experimentação, é abrir um negócio, é conversar com gente, é poder entender quais são as vantagens de você ter um negócio, ou seja, pra gente mostrar pra esse cara que a vida só tá começando, que agora você conseguiu, óbvio, vamos honrar toda a sua vida, tudo que você passou, mas agora você tem um campo que você construiu de certa forma, algum lastro, algum nível de dinheiro, você tem conhecimento, ou seja, você viveu muita coisa, e a gente vai estar do seu lado, não com a figura do professor que tá em cima que você fez errado, não, a gente é seu parceiro, a gente é seu facilitador. Vamos mapear o que tem de mais legal para que você consiga realizar nesse momento. Putz, a gente percebe que isso gera até um nível de, putz, que legal, eu posso fazer muita coisa. Até que enfim chegou o momento. Até que enfim, isso são pessoas que trabalham há muito tempo em mercados massificados, grandes executivos que vendem negócio, que isso dá um baita medo. O cara vende o que ele jogou a vida inteira e alguém convenceu que vender era o melhor caminho. Ele fala, e agora? O que eu faço? Né? Então, pessoas que são demitidas de hora para outra, que está acontecendo isso muito, pessoas que não se planejaram para isso. Sim. Então, ok, vou abrir franquia, vou abrir meu negócio, vou me aposentar, vou viver de renda. Mas calma, antes dessas coisas, por que eu não consigo colocar o meu prazer no meio disso tudo? Como eu uso esse momento da minha vida para poder experimentar tudo isso? Por que ele precisa escolher? Por que esses tipos de coisas precisam ser paralelas ou separadas? Elas têm que ser integradas. Né? Então, esse é um pouco e outro. Aí que tá a sabedoria. Opa! Tá vendo? E aí, outro pilar importante a gente esquece, que é a família. A SCAP olha também, a gente não divide educação só com skills, com habilidades. Cara, como a gente traz autoconhecimento para você, como a gente traz conexão com seus filhos, como a gente pensa em atividades onde a gente conecta. Então, o mundo empresarial valoriza a ruptura do relacionamento com a família, né? Se você é aquele homem que trabalha tanto a ponto de não ver o filho crescer, aí você é legal. É 10, aí você é 10, aí tá legal. Entendeu? Você tem que ser aquele cara que responde e-mail no fim de semana, trabalha de feriado, faz 14 horas por dia. Aí você é respeitado. Trazendo nisso que você tá falando, uma das maiores bobagens que a gente escuta é separar o profissional do pessoal. É impossível. É difícil. É impossível. A gente imagina um cara que trabalha num banco. Ele acabou de sair de uma reunião tensa, onde um cara teve
quase um derrame na frente dele e foi excluído da reunião. Ele volta pra casa bem e fala, ok, agora eu vou brincar com meu filho. Cara, como que Não fisiologicamente tem o corpo não psicológica permite, um cara que tá nenhuma. quebrando financeiramente, como que ele esconde isso? Ele precisa dessa nutrição em casa para poder transformar o trabalho. Ou Então, o as coisas- contrário, também. Às vezes as coisas estão difíceis em casa, repercute no Isso, desempenho no perfeito, trabalho perfeito, também. Então não perfeito. tem como separar. Não tem. Quanto mais você conseguir juntar os dois, melhor. Quanto mais energia você gastar para separar, Pior, pior vai ser. Eu sou suspeito para falar. Eu sou casado com a minha sócia, eu trabalho em cima e minha casa embaixo, e meu filho já não sabe o que é trabalho, família. Tá tocando De reunião. novo, é só diluir, porque a vida é diluída, né? Quando você tenta travar, 6 horas agora, eu vou para casa, agora é o meu horário de almoço, as coisas não são feitas assim, né? E o mundo é cada vez mais dinâmico. O mundo é- Antigamente até fazia sentido isso, Claro, na época sim. da linha de produção. Mas hoje não faz mais sentido. Não faz Hoje está mais todo mundo conectado o tempo todo com tudo e todos. Então não faz mais sentido essa divisão religiosa do Departamentalizar dia, sabe? o horário. Né? Agora é horário do almoço, agora é horário de fazer xixi, agora é horário de fazer cocô, agora é reunião. Exatamente. Agora, uma coisa que eu acho interessante também no trabalho de vocês, aí, pelo esquenta que a gente teve aí antes dessa conversa, no fundo, o que acontece com as pessoas, né? Essa situação que a gente vive hoje de buscar realizar os sonhos, eu vejo alguns exemplos até dentro da minha própria casa, né? Eu tinha uma tia minha que depois que meu tio faleceu, ela com 50 e tantos anos, começou a aprender não, ela começou a frequentar aulas de pintura. E ela se realizou, ela fez várias exposições, ela foi convidada por galerias, ela com 65 anos fez várias vernissagens, vendia os quadros dela, mas não era o objetivo dela vender, porque ela queria era expor mesmo. Então a gente vê que, na realidade, que Deus o tenha lá, o meu tio, ele foi uma pessoa que cerceou um desejo, né, durante muitos anos, durante uma vida inteira. E ele teve que sair fora de cena para que esse talento da minha tia aflorasse, né? Assim como outros também que eu presenciei. Pelo que eu entendo, então vocês não são o Deus que vai tirar a vida do meu tio para fazer a minha tia começar a Se pintar. precisar. O importante é que você vai preservar a vida humana para ajudar o talento a florescer. O que acontece, que a gente vê muitas vezes... Tem resistência da família? Eu vou puxar Pode isso ir. porque tem a ver. Às vezes a pessoa quer, sabe, tentar uma coisa nova, arriscar, e a própria família fala, não, você vai se dar mal, você vai ganhar pouco, eu não vou te não vai dar sustentar, você certo. voltar aqui pra minha casa. Eu acho que o que Existe acontece isso com a muito. resistência, eu vejo muito a resistência, não com a gente ainda não teve esse tipo de problema, mas eu vejo uma resistência, principalmente quando a gente fala do pai com o filho, porque o pai, mas não é uma resistência ruim, ele quer, quando ele fala, filho, vai fazer direito, o que na cabeça dele? Eu vou garantir o futuro do meu filho, vou pagar sua faculdade. Então o pai, às vezes o marido, a mulher faz com a melhor das intenções, só que acaba cerceando uma coisa que Tem que aquela inata na história, né, pessoa. do pai que pergunta pro filho, né, o que você vai ser quando crescer? Ele fala engenheiro, o pai fala, não daria pra você ser pagodeiro ou jogador de futebol? Dá mais dinheiro. Então isso isso eu acho que existe uma resistência relacionada a isso, sabe? Às vezes do pai, principalmente quando o filho está em fase de Definição da médio, carreira. nossa, você vai escolher uma carreira. O pai tenta dar um pitaco eventual para. Eu acho que o que não pode acontecer é principalmente o filho virar refém disso. Eu tenho um grande amigo meu que com 30 anos o pai dele insistiu para ele fazer TI. Você vai fazer TI, guardar dinheiro. Com 30 anos ele tinha dinheiro, tinha tudo que o pai dele tinha falado tinha dado certo. Só que ele estava extremamente infeliz. O que ele fez? Ele com uma filha de 6 meses largou tudo para ser fotógrafo. Mas naquele momento ele falou, cara, eu não posso, quando eu tiver 60 anos, falar, meu pai estragou minha vida. Porque Não é culpa do pai. Não é. É o Então, livre-arbítrio de exatamente. Deus. Responsabilidade. Então a gente trabalha muito com isso que vocês falaram, autorresponsabilidade. Então, pessoas que buscam a gente até brinca, né? Que nesse processo que a gente está com a SCAP, a gente percebeu. A SCAP ela não é uma empresa que é feita para ser vendida. A gente não tenta vender. A gente explica o conceito e as pessoas que se conectam querem comprar. Então ela é uma empresa feita para ser comprada. Se a pessoa tiver algum tipo de resistência, não tiver no momento dela, tá tudo certo, sabe? Mas o que a gente tenta sempre, mesmo numa reunião, no bate-papo, é plantar essa sementinha do porquê que você faz o que você faz e por que você está pensando nesses planos que você está pensando. Minimamente para a pessoa começar a ter esse senso mais apurado. Mas
provavelmente uma pessoa que já tem ali um caminho muito certo na cabeça, não vai ver tanta vantagem no que a gente faz. A gente teve uma experiência que, na verdade, a gente ficou muito tempo desenhando o modelo, mas a gente lançou a SCAP efetivamente esse ano, né? Então ela é super bebê ainda. A gente começou esse ano fazendo uma experiência para 10 jovens com perfil universitário, que vem, na verdade, a gente fez um processo de triagem desse perfil por engajamento. Faixa etária. Todos eles em faculdade, esse era o padrão, né? Então a gente criou uma trilha, onde a gente mapeou jovens que estavam envolvidos com o movimento de empresa júnior, então essa era a ideia. Então jovens que estão na faculdade, que de alguma forma têm uma vontade de empreender. O processo seletivo foi um processo que começou com mais ou menos 600 jovens participando, e a gente foi, de novo, era um processo que eles não sabiam onde eles iam. O que você sente falta em aprender, manda um vídeo pra gente. Então foi extremamente qualificando esse perfil para pessoas que precisam de uma oportunidade para mudar aquele ambiente onde eles viviam, e a gente acabou chegando em 10 jovens de estados diferentes, ou seja, acabou, no final, nosso processo acabou chegando em pessoas muito legais. E eles fizeram uma experiência em janeiro a fevereiro, que era um período de intervalo de aula, então até a gente até discutiu. Vamos fazer no meio da faculdade, gente, os pais vão cair matando. Não, vamos pegar no processo de intervalo de faculdade. Então eles viveram uma experiência de 33 dias, vivendo mais de 25 experiências em São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis, onde eles viveram 3 dias de floresta, 3 dias de tribo indígena, Campus Party, que é aquele maior evento de tecnologia, startup. Eles viveram projetos com o governo. Tem alguns exemplos que eles fizeram, acho que talvez para... Claro, então basicamente assim, eles chegaram todos eles em São Paulo, né? E aí a gente teve toda uma estrutura desde onde eles iam ficar, o que eles iam fazer. Mas eles viveram, por exemplo, 2 dias entendendo o que quer trazer? O start desse projeto, né, a gente monta tudo, tem link, né, eles vão se acrescentando. Então, às vezes estava falando no começo da conversa, às vezes tem instituições que são concorrentes até ali, só que pro que a gente precisa naquele momento, a gente vai usar as duas. Então, eles começaram num processo de chegar em São Paulo, não se conheciam os 10, e já tiveram uma primeira missão de chegar no Airbnb, aqui próximo da Paulista, e tinham que encontrar o lugar que ia ser o start de tudo. Então já começar um engajamento que, esquece, não é escola que vai passar lá, tal. Não, começa a se virar, começa a andar em São Paulo sozinho, gente que nunca tinha vindo para São Paulo. E a primeira atividade que eles tiveram foi uma atividade que chama PROVE, Programa de Visão Empreendedora, que é o empreender, não no sentido necessariamente de você abrir uma empresa, mas de você empreender sua vida. O que você quer da sua vida? Quais são as desculpas que você já usa hoje porque seu pai falou isso, porque seu namorado é assim. Então, o que você vai querer? Então, a gente setou, né, a primeira atividade faz justamente para ele começar a ter essa cabeça do por que eu estou aqui, o que eu vou fazer e como que eu vou fazer esses 33 dias sendo os melhores dias da minha vida. E uma das coisas que são uma coisa muito importante desse processo todo é o mistério. Então, eles não sabiam o que ia acontecer no dia seguinte. Então, eles estavam no PROVE, fizeram o primeiro dia, segundo... No terceiro dia eles não receberam uma programação de tudo que ia acontecer. Cada dia era uma surpresa. Esse é um dos pilares da nossa metodologia, que é assim, óbvio que a gente não vai abrir nada, porque senão o cara fica desesperado e fica com mais medo ainda. Mas o que a gente faz é que a expectativa é uma droga. Né? A expectativa ela só frustra, na verdade. Tudo que a gente projeta, nunca vai ser o que a gente projetou. Então isso só vai frustrar. Os planos têm essa péssima mania de nunca dar certo. Então o que a gente faz é entender muito bem os usuários, entender as necessidades, conversar com as instituições, cruzar as agendas, encaixar a viabilidade, mandar a agenda para o participante, para o nosso cliente, e ele viver aquela experiência totalmente aberta ao que ele vai viver. E perceber que o medo, o frio na barriga, eles são fundamentais, são essências da nossa vida, né? Então esse pessoal trazendo... Quer continuar, Bruno? Trazendo e aí trazendo, por exemplo, um exemplo, né? Muito se fala de liderança no empreendedorismo. E como você trabalha a liderança sem o cara perceber que está sendo trabalhado. Né? Não é, vamos fazer um joguinho aqui, quem vai ser o líder? Não, então, o cara tenta se mostrar líder, porque é importante naquele momento, exatamente. Mas depois no dia a dia ele desaparece de novo. E aí o que a gente fez? A gente levou eles, por exemplo, ficar acampando 3 dias na Serra da Mantiqueira. Então a gente ensinou eles, né, através da Outward Bound, que é um parceiro nosso, como navegar com bússola, como ler mapa, e agora, ó, vocês se viram, vocês encontram a gente em tal lugar. E aí, 10 pessoas que se conheciam há 2 dias... Sobreviveram quantas? Com perigo de chuva, com a noite chegando no meio do mato. Como que realmente um cara pega ali e fala, gente, calma aí, vamos fazer. Ou como ninguém pega, ou como 2 brigam. Então, para realmente... Eles Big Brother, né? Isso. E no final... É o Big Brother da vida real. Com o Big Brother, a gente fala que é quase uma Matrix, onde você se vê como protagonista no processo. Você vai viver uma experiência que ela tem uma capacidade, isso é muito legal, trabalhar as competências de forma indireta. Isso que o Bruno falou, esse é o grande dilema do modelo tradicional. Ele quer te puxar na cabeça
liderança, autoconhecimento, Isso, essas coisas. os 10 passos da liderança. Isso não existe. As pessoas leem um livro e viram especialistas. Isso. Né? Assim, Então, o que a gente pega é muita gente falando sobre liderança, mas na hora que você vai ver o cara ser líder, na verdade, ele sabe O tudo. próprio cara que tá falando não Exatamente, consegue. exatamente. Você Então, concorda. isso é importante porque, de novo, numa dessas o cara fala, cara, eu não gosto de liderar. E tá tudo bem. Né? Ele não precisa, porque hoje em dia você tem que ser líder, você tem que ser empreendedor, você tem que... Cara, se você conseguir se empoderar de... Pra mim não faz tanto sentido, eu prefiro que alguém me lidere, ó, o que eu vou buscar pra minha vida tem a ver com ser liderado e não liderar. Isso faz toda a diferença. E no final de todas as atividades, eles tinham que fazer lições aprendidas, o que eles fariam de diferente. Então eles começavam a consolidar tudo aquilo que eles tinham vivido naquilo pra falar, nossa, olha, realmente, olha, eu não liderei. Eu fui omisso nisso aqui, eu fui assim... Fazer uma autoanálise. Isso, né? no meu dia a dia, nossa, uma vez o cara falou, realmente, ó, o meu mindset funciona desse jeito. E ele começa a se empoderar. Então a próxima vez que ele tem um impulso daquele, ele já, na hora, já começa a perceber. Ele não precisa estar naqueles labels que a sociedade Exatamente. valoriza. Se ele dominar o label dele, Isso. já é mais isso. do que E suficiente, entender que assim, né? não é que ele vai segurar sentimento, que ele vai... Não, só que ele recebe aquilo como uma coisa natural, né? No final do curso, da trilha, a gente chamou os pais de todos eles de surpresa. Pai, família. a gente fez, na verdade, um evento, na verdade, eles viveram 33 dias, passando por 3 cidades e vivendo todas as vertentes, que o tema central do jovem era empreendedorismo, então empreendedorismo social, empreendedorismo no governo. E no final a gente fez um evento convidando vários educadores de Florianópolis para receber esses 10 participantes e questionar, né? Porque nada melhor que um educador entender isso mudou sua vida, qual foi o impacto. E a gente colocou essa galerinha como protagonista do evento. Eles nem sabiam, achando que ia acabar o negócio. Olha que legal. Coloca a roupa, vamos lá, tinha um puto evento montado e os pais estavam camuflados no meio também. E eles demoraram para reconhecer os pais. Uhum. Porque durante esse processo era assim, pai, nos próximos 5 dias não adianta falar comigo, que eu não sei onde eu vou estar, eu sei que não vai ter celular. E não vão me sequestrar. Então pra gente foi um dilema também. Porque teve pai que veio junto, né? Você imagina pai vindo no começo do processo, falando, quem que é Step? Nunca ouvi falar. O que vocês vão fazer com meu filho? Mas como assim não sabe onde ele vai viver? Então esse tipo de saída, quebrar a regra, esse é um dilema também. Porque normalmente a educação ela tem muito isso claro, né? As regras definidas, tudo muito Como é claro. que começa, como é que termina, como é que fica. E eu lembrei só uma coisa no evento do final, que tem muito a ver com o que você falou, do questionamento, da insegurança. Tinha uma mãe que falou assim... Você ia trazer? Quer trazer? Tem uma mãe que falou exatamente isso, né? Ela falou no final, ela falou assim, muito bonito, muito legal, meu filho tá totalmente diferente, mas e agora que ele vai voltar pro dia a dia? Para uma realidade sofrida, né? Vai Às se vezes. frustrar. E aí a gente ia responder, ele mesmo levantou a mão e falou, mãe, frustração, ficar triste faz parte da minha vida. O que eu vivi aqui não é para me proteger pro resto da vida. Nossa, agora eu sou a pessoa mais realizada do Sou mundo. blindado Sou contra blindado, problemas. nunca mais voltar triste, porque a vida não é essa. Né? Então, nesse processo de 33 dias, eles falam que foi a melhor experiência da vida deles. Eles tiveram altos e baixos. Eles tiveram momentos que não foram prazerosos. Né? A própria tribo, a gente colocou... Não tinha estrutura nenhuma. Tinha que comer Eles não milho. foram no Xingu. A gente mapeou uma tribo que o empreendedorismo era sobrevivência. Uhum. Se eles não se juntassem como uma comunidade para Todo mundo ia buscar morrer. os direitos deles, eles vão na favela, eles têm uma água podre. A Uhum. gente não foi lá para brincar de pintar o rosto, a gente foi para construir casa, para fazer cocô no buraco, para limpar prato de mais de 50 pessoas com um balde de água. Se você pegar uma pessoa que tem uma perspectiva de, sei lá, do mundo às vezes utópico, que às vezes você fala faculdade pública, faculdade de quem está na faculdade pública é que a gente tem Propaganda dinheiro, de margarina, a gente tudo tem dinheiro. bonitinho, né? Então você lidar com o nosso, e a gente tem uma responsabilidade, a gente estava junto como, a gente tem a figura do guia, então a gente vai junto nesse processo até para fazer essa mediação, porque conflito vai acontecer, medo vai acontecer, então crise faz parte. Mas é muito importante que a pessoa entenda que esse mundo aqui fora não tem nada a ver com aquele mundo que às vezes a pessoa está numa redoma de cristal lá protegida por pai e mãe e condição financeira e aqui fora não tem nada a ver. Eu acho muito importante também porque muitas vezes, como são jovens aí na faixa talvez aí de 17 até 23 anos, né? São pessoas que ainda não têm muita noção do poder de transformação que elas têm. Porque, por exemplo, essa questão aí da mãe, você está voltando para o mundo que você saiu. Na realidade, ele vai entender que ele vai mudar esse mundo que ele saiu através desses 35 dias que passaram com você. Entendeu? Ele, às vezes, ainda não tem noção do poder que é você se transformar o mundo ao seu redor. Perfeito. Porque, no fundo,
faz parte da nossa missão aqui na Terra transformar o mundo ao redor. E às vezes a pessoa também não sabe nem como começar, né? E tem uma coisa muito que tem a ver com a projeção de exponencial, de escala, que o próprio Bruno falou, é que a gente acha que mudar o mundo é resolver o problema da fome no mundo. Mudar o mundo é a relação com seu pai. Mudar o mundo, ele começa em volta, ele tem que ser divertido, tem que ter sustentação. Não adianta a gente vender algo para fora se em casa eu não pratico isso. O meu mundo não é assim. Exato. E uma vez a gente também teve muita responsabilidade como educador, como pessoas que estão proporcionando essa experiência, é ver o que isso gerou de impacto no pós. Então, até hoje a gente tem um acompanhamento. Vocês acompanham o pessoal no pós? Então a gente consegue mapear quais deles largaram a faculdade, o porquê deles largaram a faculdade. 3 deles hoje trabalham com a gente brincou. Na verdade, essa experiência foi quase um processo seletivo pra gente. A gente conseguiu ter uma capacidade de evolução dessas pessoas e conectar elas com o nosso propósito. Todos eles hoje são embaixadores da SCAP. O SCAP precisa de alguma coisa. Todos os nossos clientes, eles só fortalecem essa rede. A gente lidou com conflitos gerados, a gente viu quem está empreendendo, os que estão com mais dificuldades, mas o nível de evolução é lindo de ver, sabe? Eles estão separados da massa, né? Sim. São, exatamente. Mas o papel deles, eles não estão se vendo como os da bolha. É como ele movimenta o coletivo, como ele conecta as pessoas que estão com menos informação do que ele, que tem menos coragem, porque no fundo, o cara, ele sai mais corajoso, né? A gente até brincava assim, apareceu um ladrãozinho aí, deve ser alguma coisa da SCAP, não tinha medo de nada no processo, mas é que, de novo, a gente não precisa necessariamente ter o medo, é como lidar com o medo, é o que o Bruno falou. A vida já, vou me proteger, vou me blindar num carro blindado, não, você pode morrer a qualquer momento. Com certeza. Hoje a gente vive num mundo muito vulnerável, é como eu lido com os meus medos, mas eu uso eles para fortalecer o meu outro lado. Né? Isso é uma coisa interessante, cara, aconteceu lá nos Estados Unidos, né, porque o Obama, ele conseguiu mostrar que ele é ser humano, né? E o Papa Francisco também conseguiu mostrar que ele era um ser humano. E até conseguiu mostrar que o antecessor dele, né, o Ratzinger, que pediu as contas de ser Papa, né? Eu nunca tinha visto isso na história. Alguém falar assim, pô, não quero ser Papa, eu não sirvo, a rescisão do Papa, servindo para isso, pô. Então o cara pediu as contas de ser Papa. E o Francisco, quando assumiu, foi aqueles 5 minutos de fama dele lá na janela, dizendo, olha, eu também sou ser humano, gente. Não vem achar que eu sou substituto de Deus, porque eu não sou, não. Bom, gente, estamos aí na reta final, né? Foi uma conversa muito, muito interessante aí. Espero que as pessoas que conseguiram aí acompanhar a nossa conversa entendam a necessidade de dar uma chance aí para os seus talentos, né? Abrir aí o seu coração para que essas coisas possam fluir de uma forma legal, com a ajuda de vocês. Queria aí vocês terminando aí com cada um com as suas considerações finais aí. Legal. Terminou eu primeiro? Bom, queria agradecer, né, a oportunidade, pra gente é bastante legal, dá bastante satisfação a gente poder falar um pouquinho do que a gente está fazendo. A gente acredita muito nisso, a gente aplica isso na nossa vida, no dia a dia. Então, a gente acredita que realmente a gente possa ajudar muitas pessoas com isso. Então, sempre bom falar de educação, para mim, né? 10 anos trabalhando com isso, tentando mudar, começando mudando a mim mesmo, né? E entender que isso é um movimento que vai me seguir a vida inteira. Nunca vou estar pronto. Então, muito legal falar, explicar um pouquinho da SCAP também para as pessoas. É difícil colocar tudo isso que a gente está fazendo, né? Por mais que uma hora seja bastante, uma hora resumir difícil, né? A gente achou que ia sobrar tempo. Pois é bem complexo, mas eu acho que a gente conseguiu passar aí a principal mensagem. E é isso, agradecer vocês aí pela oportunidade. Imagina. Então, se você achar que não passou a principal mensagem, essa é a hora. Não, na verdade, acho que o objetivo nem é passar a principal mensagem, é deixar as pessoas mais curiosas e quererem conhecer mais a fundo, né? Então, óbvio, agradecer a oportunidade, ver esses movimentos acontecendo, a gente sempre está super, enfim, já criamos a conexão para o que vai acontecer. A SCAP está super aberta, né, para escutar as pessoas que têm vontades, medos, mas será que eu sou perfil SCAP, né? O simples fato de, cara, viver a vida, né, na verdade a gente fala que só o simples fato de você olhar para a sua educação, se esse papo valeu para você olhar para a sua educação com um nível de importância um pouco diferente, nem melhor ou pior, mas diferente, já está valendo. E enfim, tudo que a gente falou sobre a Unbound, essa experiência dos jovens, essa trilha, então, a gente tem todos os vídeos documentados no nosso espaço, no nosso site também, que é scap.education. Lá tem todo, um pouquinho falando melhor um pouco de jornada, de trilha. De novo, você é instituição, você é educador, você é executivo, você é desempregado.
o que é importante agora é a gente criar um movimento de uma educação que faz mais sentido, que acho que esse é o nosso principal objetivo, começando pela nossa, né? Então, a Skype é muito mais pra gente, né? Cada jornada, cada trilha é uma oportunidade da gente poder aprender com essas pessoas. Então, acho que terminando agradecendo a vocês pela oportunidade. Perfeito. Bom, foi um prazer receber vocês, foi um assunto muito legal. E por hoje é só. Isso aí, Wagner. Deixar Boa um pouquinho noite. para a Boa semana noite, que vem. Bruno. Obrigado, Aziz. Muito bom. Então é isso aí, até a próxima. Na próxima terça-feira, Papo de Negócio e Franquias volta novamente. Valeu, gente.